Queridos irmãos, eu quero nesta noite meditar num texto que está em Lucas, capítulo 18. Você pode abrir a sua Bíblia, Lucas, capítulo 18. Quem for achando, diga amém. Glórias a Deus. Eu acho que eu sou o único pastor do Brasil que aos domingos participa de 3 cultos, né? Eu participo num culto pela manhã, em casa, eu e a Rosinha ouvindo, né? Aí eu participo de um culto às 17 horas e outro a partir de 19 horas, 19 horas, 7 horas aqui na sede, para a glória de Deus. E é uma bênção para a glória de Deus. Antes de nós lermos esta palavra, eu quero dizer para os meus amados irmãos que a gente tem visto os acontecimentos atuais, irmãos, de guerra, os rumores de guerra. Nós que conhecemos a palavra de Deus, são sinais da vinda de Jesus, que ele deixa bem claro. E cada dia mais está evidente. Os Estados Unidos bombardeou agora o Irã, e mesmo dia, irmãos, houve um grande terremoto também no Irã. Tudo sinais do cumprimento da palavra de Deus. E eu, como pastor, irmãos, há uma responsabilidade muito grande sobre os meus ombros, de buscar conduzir a igreja e apontar para o rebanho, né, o caminho nesses últimos dias, e chamar o rebanho à responsabilidade, irmãos, de nós estarmos atentos de tudo que está acontecendo no mundo. E peço também a oração da igreja sobre a minha vida, para que eu possa tomar as decisões certas e também executar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. O Senhor tem colocado muito no meu coração nos últimos dias com relação a discipulado, porque a gente não pode gerar só convertido, irmãos, a gente tem que gerar discípulos. Convertido é diferente do discípulo. O discípulo, ele entende e compreende a sua responsabilidade, que ele tem que gerar outras vidas. O discípulo, irmãos, ele tem pelo menos 2 coisas que ele tem que fazer, assim como Jesus fez. Tem que morrer para si e multiplicar para o reino de Deus. Ele tem que morrer para a sua vontade e tem que gerar vidas para o reino de Deus. E nesses últimos dias, enquanto Jesus ainda não voltou, a igreja precisa multiplicar, precisa gerar discípulos. Amém, queridos irmãos? E o avivamento que nós tantos esperamos, né, diaconisa Esther, só vai vir quando nós compreendemos, irmão, que o discípulo só é gerado quando há arrependimento sincero, verdadeiro. A gente reconhecer, irmãos, que nós necessitamos de Deus. Aí o Espírito Santo de Deus vai nos encher e vai trazer esse avivamento para a igreja nos últimos dias. E nós precisamos ter essa consciência, irmãos. E me cabe, como pastor desse ministério, irmãos, trazer essas verdades para o ministério, trazer e buscar, trazer esse alimento para estas ovelhas. Eu vou trazer aqui, que o Senhor tocou o meu coração, algo de suma importância para que a gente possa gerar esse arrependimento no nosso coração, para que o Espírito Santo de Deus venha nos encher. Lucas capítulo 18, irmão, vamos ler a partir do versículo 9 até o 14, vai dizer assim a palavra de Deus. Todos acharam? Amém. Jesus também contou, também porque ele já tinha contado uma parábola antes, está certo? Também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graça te dou, porque não sou
como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será... Pai, nós estamos diante do Senhor e da Tua santa palavra, que Teu Santo Espírito, Pai, que transforma a palavra em vida, venha gerar vida em nossos corações esta noite, Pai. Eu preciso do Senhor, sou dependente do Senhor. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada. A Tua palavra diz, meu Deus, que o galho que não está na videira, Pai, não pode gerar nada. E eu estou na videira e preciso do Senhor para gerar vida através do Teu Santo Espírito na minha vida e na vida dos meus irmãos. Vem falar conosco, repreende tudo que for contrário, que a Tua glória, Pai, se faça presente aqui, e que nós possamos prestar o melhor culto que há nas nossas vidas ao Senhor esta noite. É assim que eu te oro e te agradeço. Amém. Meus irmãos, o capítulo 18 de Lucas, ele conta aqui 2 caminhos da oração. É por isso que Jesus diz, a Bíblia diz que também contou esta parábola, porque ele vai contar 2 caminhos. O primeiro caminho ele conta lá na história da viúva insistente, falando que a oração tem que ser persistente. Mas ele também fala agora a parábola do publicano e do fariseu, porque além da oração ser persistente, ela tem que ir com um coração que agrade ao Senhor. Nessa parábola a gente vê que o Senhor desprezou a oração, mas o outro, ele olhou para o coração, a intenção, e ele desceu justificado. Então, queridos, aqui o Senhor não apenas contrasta esses 2 personagens da época, o fariseu e o publicano, mas ele olha para o coração dos 2, tá certo? O fariseu, irmãos, era aquele que era um religioso, mas ele não tinha humildade, era desprovido de humildade, e ele tinha um orgulho espiritual, e isso é muito ruim, porque o orgulho espiritual, ele cega as verdades que o Senhor quer nos encaminhar e nos mostrar. Mas a humildade, irmãos, o reconhecimento de quem nós somos e do que nós precisamos de Deus, isso, irmão, atrai a graça de Deus. Isso atrai a graça de Deus. É justamente isso que a gente vê nesses 2 personagens. O fariseu, irmãos, era zeloso da lei, mas não tinha graça. Ele era espiritualmente arrogante. Ele representava ali, irmãos, a ortodoxia judaica, as leis judaicas, mas não representava o coração de Deus. Ele podia saber muito das leis judaicas, ele tinha muito conhecimento da letra, mas o Espírito de Deus não operava na vida dele. Ele era muito preocupado com os rituais externos. Lá no capítulo 24 de Mateus, o Senhor vai falar sobre isso, que eles se preocupavam com a limpeza exterior, né, dos pratos. Jesus até dá uma cajadada. Vocês são como sepulcros caiados. Por fora se preocupam muito com o exterior, mas por dentro estão cheios de ossos podres. Eles eram muito preocupados com rituais externos, mas eram vazios interiormente. Tá certo? Já o publicano, por sua vez, era um coletor de imposto, era altamente odiado pelo povo judeu, porque eles trabalhavam para os romanos. A gente sabe que nessa época os romanos estavam colocando a nação de Israel
ali como sobre o seu domínio. E aquele israelita que se tornava um publicano ia trabalhar para os romanos. E isso atraía a antipatia do povo, eram rejeitados e também eles eram comparados como aos pecadores e às prostitutas. Para eles, para o povo de Israel, os cobradores de imposto estavam no mesmo nível, de pecadores, prostitutas. Os irmãos estão compreendendo até aí, irmãos? Mas quando a graça de Deus, irmãos, ela opera, ela transforma os corações. A graça de Deus, o favor imerecido de Deus, pode nos alcançar. Paulo era um fariseu. Esse fariseu que eu acabei de explicar aqui, Paulo era um perseguidor da igreja, um fariseu, mas a graça de Deus o alcançou. A gente pode ver também Zaqueu, era um publicano, tá certo? Era um cobrador de imposto, mas a graça de Deus também alcançou a vida desse publicano. O negócio era tão sério, irmãos, presta atenção aqui, irmãos, o negócio era tão sério, que os publicanos enriqueciam, irmãos, eles enriqueciam, ficavam ricos, eles ganhavam tanto dinheiro, extorquindo o seu próprio povo, que eles chegavam a comprar títulos romanos, e se tornavam mais odiados ainda. Na hierarquia romana, tinha algumas vendas, né, de títulos que eles compravam, até o título de cidadão romano eles compravam. Então isso os tornava mais odiados ainda pelo seu próprio povo. Mas o que é que acontece, irmãos? Essas duas figuras tão diferentes, elas vão para o culto, elas vão para o templo, para a igreja da época. Essas duas personagens vão diante de Deus. Eles vão ao templo, eles vão ao lugar certo. Eles vão procurar o lugar certo, é onde está Deus. Mas eles vão com os corações diferentes. Os dois se colocam a orar a Deus. Mas a oração de cada uma, o espírito que cada um faz a oração, revela a alma que cada uma foi ao culto, foi diante de Deus. Ambos se colocam sozinhos. Aí, mostrando a oração individual de cada um, a oração pessoal de cada um. Eles estavam em pés, porque, irmãos, até hoje, é uma postura comum na oração dos judeus. Eles oram lá na muralha, né, em pé, fazem suas orações até hoje. Então eles estavam orando em pé. E também ambos, os dois, diante de Deus, fazem uma autoavaliação da sua alma e do seu relacionamento com Deus. Um foi realista e o outro foi arrogante diante de Deus. Quando nós saímos de casa, para nós virmos para um culto como este, nós devemos sair de casa com esse pensamento: eu vou para a presença do Senhor, e a gente se prepara durante o dia para vir ao culto à noite, prestar um culto ao Senhor, prepara a nossa alma para quando a gente chegar aqui, a gente prestar um verdadeiro culto a Deus. A gente não vem por causa do ministério de louvor, não vem por causa do pastor. Tudo isso é muito importante no culto a Deus, mas a gente vem para a presença de Deus. A gente vem prestar um culto a Deus. Quando eu saio de casa, dizendo: hoje quem prega é fulano, hoje quem prega é cicrano, não dá certo, hoje quem vai louvar é cicrano, meu Deus. Você vem, se você chega desta maneira na igreja, quem está na portaria é cicrano, eu não gosto de cicrano ou de fulano. Se você chega na igreja desta maneira, você não está chegando para prestar um culto a Deus,
você quer que o culto seja para você. Porque o culto tem que ser do jeito que você quer receber. Você está compreendendo, irmãos? Quando você vem prestar um culto para Deus, chega o irmãozinho para abrir o culto, o mais humilde que tiver na igreja, porque aqui a gente não faz distinção, todo mundo é ovelha do Senhor, todo mundo é servo do Senhor. Nós não fazemos distinção se você encosta aqui na frente da igreja com a Hilux ou o carro mais moderno do ano, ou se você chegou de bicicleta. Isso para mim não interessa, como também não interessa a Deus, porque o que interessa é o seu coração, a sua vida para Deus. Então, quando o irmãozinho vem abrir o culto, o mais humilde que for, e você vem para adorar a Deus, oh Deus, abençoa o irmão, Senhor. Oh, está fazendo a oração, glória a Deus, eu concordo com a oração do meu irmão. Está cheio de debilidades, mas Deus abençoa ele, Pai. Ele está fazendo com amor, é para a tua glória. A irmã que sobe aqui, ou o irmão, vem cantar um hino da harpa, ou com os instrumentos, ou não, às vezes dá uma desafinada ou não, amém, Deus, é para a tua glória. Se não tiver músico, aqui a gente louva com a garganta, e glórias a Deus, porque é para Deus, é para a glória de Deus, porque a gente sai de casa para prestar um culto a Deus. Amém ou não amém, irmãos? Aliás, eu estava no culto da manhã, que eu estava ouvindo, o pastor disse que hoje nós estamos vivendo uma época, irmãos, de os irmãos é tanta briga de igreja com igreja, de pastor com pastor, é irmão querendo arrastar irmão de uma igreja para outra, a doutrina da outra é pior, e estamos esquecendo de pregar que o Senhor está procurando as almas que estão perdidas. Estamos esquecendo de ir buscar as vidas, de gerar discípulos. Quando eles estão de pé, irmãos, é porque a oração em pé para o judeu é uma oração de confiança. Mas o publicano, embora ele estivesse de pé ali, ele não ousava levantar os olhos para o céu, porque ele reconhecia que ele era um pecador diante de Deus. Ele tinha uma reverência diante de Deus. Ele tinha um quebrantamento diante de Deus. Ele tinha um temor sincero diante de Deus. Já o fariseu, ele se colocava diante de Deus, apresentando as suas obras, exaltava as suas obras diante de Deus. Ah, Deus, eu jejuo 2 vezes, eu sou muito consagrado, eu me dedico ao máximo. O publicano, ele reconhecia a sua miséria, a sua necessidade de Deus, que todos nós temos. Se nós estamos aqui esta noite, irmãos, é porque Deus, ele foi misericordioso conosco. Se nós hoje, irmãos, estamos com as nossas vidas transformadas, é porque Deus, ele nos amou de uma tal maneira e se revelou através do seu Filho a cada um de nós, nos atraindo a ele, para que nós fôssemos transformados pelo seu Santo Espírito. Por isso que a glória é dele, a honra é dele, tudo provém dele. E aí, irmãos, o publicano dizia: tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Tem misericórdia de mim. Ele não levantava os olhos, ele ficava de cabeça baixa, com temor, com reverência a Deus. Oh, Deus, olha para mim. Oh, Senhor, para minha fragilidade humana. Olha para minhas fraquezas, para minhas necessidades. Eu não tenho nada em mim que possa te agradar, te atrair. Olha para mim, Senhor. Já o fariseu, ele se destacava na frente, ele estava lá na frente, à frente do publicano. O publicano se colocava a uma distância do altar. E o fariseu, irmãos, ele era tão cheio de si, que nessa oração dele, ele falou 34 frases.
O publicano, ele mal abriu a sua boca, disse 7 frases, porque o fariseu, ele estava falando de si, se exaltando. O fariseu se julgava justo, já o publicano, ele se julgava uma pessoa indigna diante de Deus. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Porque às vezes, irmãos, se nós nos acharmos puros demais, santos demais, Deus não opera, irmãos, desta maneira. Deus opera onde há humildade. Quando nós nos achamos muito santos, nós somos santos, irmão, porque somos separados, amém? Mas eu estou falando na questão da exaltação, querendo se comparar com o irmão e se achar melhor do que o irmão. É porque nós estamos distantes de Deus. Porque na realidade, irmãos, quando nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós nos achamos pecador. Porque Deus é todo santo, toda santidade, Ele não sabe o que é pecado. E quando nós nos aproximamos dele, mais vão ser revelados e vão estar evidentes os nossos pecados, o quanto nós somos pecadores e falhos. Quando eu estou muito longe de Deus, porque a luz de Deus revela tudo. O pastor Edson pregou neste instante sobre isso. Quanto mais eu me aproximo dele, mais a sua luz vai revelar os meus erros e as minhas falhas. Quando eu estou distante de Deus, aí eu acho que eu sou muito bom, eu acho que eu mereço toda a glória de Deus, eu acho que eu sou perfeito diante de Deus, e coisa que nós não somos, meus irmãos. Nós não somos. Todos nós somos pecadores. Agora, aquele que vai até Jesus é um pecador justificado. O sangue do Senhor Jesus nos lavou dos nossos pecados. Amém, irmãos? Naamã, irmãos, quase que ele perdia a bênção por causa disso. Porque ele, coração orgulhoso, o profeta disse: rapaz, vai te lavar. Ele cheio de lepra, vai te lavar ali no Jordão. Naamã, que é isso, rapaz? Da onde eu venho tem os melhores rios. Venho aqui, você vem com uma conversa dessa, vou voltar para casa, Um dos seus servos disse: mas Naamã, a gente já veio tão longe. Custa lá, rapaz, tu dá 7 mergulhos lá. Vai lá, rapaz. E aí, irmãos, ele só foi curado quando desceu ao Jordão. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a bênção, irmãos, só vem quando a gente desce. A bênção só vem quando a gente desce. Quando a gente obedece a Deus e desce para que o Senhor possa nos abençoar. Tem até um louvor, né? Aí, com relação a isso, quero descer, né? Então, irmãos, a frase do publicano, que ele diz: tem misericórdia de mim, no grego, é a mesma que é usada para propiciação. Ele está pedindo para Deus ser o sacrifício expiatório para ele, tomar ali as suas dores. E aí, irmãos, o fariseu orou consigo mesmo, mas a oração dele não passou do teto, irmãos, porque Deus não ouve a oração, irmãos, de pessoas orgulhosas, mas o publicano, ele foi ouvido por Deus e declarado como justo, porque a sua oração subiu até o trono de Deus. Porque quando nós reconhecemos que necessitamos de Deus, precisamos de Deus nas nossas vidas, irmãos, e reconhecemos que sem Deus nós não podemos fazer nada, as nossas orações sobem até o céu. Sabe, irmãos, há muitas pessoas hoje esquecendo de Deus, há muitas pessoas hoje confiando nos seus títulos, há muitas pessoas hoje confiando no seu dinheiro, na sua força, e esquecendo de Deus. Meus irmãos, nós temos que reconhecer que nós somos pó e cinza, e sem Deus nós não podemos fazer nada. A Covid, ela veio para nos mostrar, irmãos, que um vírus é invisível.
Ele levou muitas pessoas, irmãos, e nós não podemos fazer nada, nós ficamos, irmãos, paralisados, porque nós não podemos fazer nada. Se Deus, Ele desejar, irmãos, tirar o meu fôlego da minha vida, é 2 minutos e puf, essa matéria vai para o chão. E se eu estou de pé, irmãos, é pela glória de Deus, é pela misericórdia de Deus. Se você está aqui esta noite, é porque Deus tem dado permissão, é porque é pela misericórdia de Deus. E se você está aqui, irmãos, você não pode perder a oportunidade de glorificar a Deus pelo fôlego da vida, exaltar a esse Deus que tem cuidado de nós. Aleluias! Jesus, ele diz no final da parábola, que a exaltação vem para aqueles que se humilham, porque no reino de Deus, irmãos, os valores são invertidos. No reino de Deus os valores são invertidos. Se o mundo prestigia quem tem muito a se exaltar e despreza os humildes, no reino de Deus é o contrário. Os humildes são exaltados, e aqueles que se exaltam são humilhados. Caim e Abel ofereceram sacrifícios, mas Deus olhou primeiro para o coração de cada um. A atitude interna foi quem definiu o valor da oferta que Deus recebeu. Deus recebeu a de Deus recebeu a de Abel e rejeitou a de Caim, porque ele olhou para o coração. Amém, queridos irmãos? Quando, aqui no versículo 14, ele vai dizer: digo-vos que este, falando do publicano, desceu justificado para a sua casa. Essa palavra justificado é a mesma usada em Romanos para descrever a salvação. Romanos 5:1, coloca Romanos 5:1 para mim. É a mesma palavra, essa justificado. É o que diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Só um mesmo. Então, esse publicano desceu para casa assim, em paz com Deus, justificado. Ele foi a Deus pela fé, tá certo? E ele foi justificado, ou seja, ele desceu para sua casa com paz. Ele sabia que não era inimigo de Deus. Deus ali derramou sobre ele desta paz. A religião do fariseu, irmãos, era comparada, ou melhor dizendo, era baseada na comparação. Ele disse: rapaz, eu não sou como esses homens, eu não sou como esse publicano. Comparava com os homens, com os outros, a condição dele espiritual. Ele se achava melhor do que os outros. E aí, irmãos, quando se compara com os outros espiritualmente, a gente está caindo num grande engano, porque a gente, irmãos, não pode estar se comparando com os outros. E é por isso que eu falei, hoje é uma briga muito grande, irmãos, de pastor com pastor, um dizendo que o outro é certo, o outro é errado, eu sou o melhor e o outro é o pior. Irmãos, a gente não pode entrar nessas comparações, porque, irmãos, diante de Deus, todos nós, irmãos, somos falhos. Deus não mede por performance, mas mede por sinceridade. Por sinceridade. Às vezes a igreja que a gente acha que está tendo muito sucesso, não está. Porque Deus, às vezes, vai ver aquela igreja miudinha pela sinceridade de quem está congregando, quem está à frente. Pastor Edson acabou de falar sobre isso. Sobre da onde vem essa palavra sincero, né? Porque antigamente nos mercados gregos se vendiam os vasos, e quando tinha um vaso rachado, as pessoas queriam empurrar aquele vaso rachado, eles botavam a cera ali para disfarçar, escondia a rachadura. E aí o comprador experiente botava contra o sol e via que tinha cera. Ou seja, sincero é sem cera. Ou seja, não queria esconder as rachaduras, não queria esconder os defeitos. E é isso que Deus espera de nós, é sermos sinceros diante dele, não querer botar ali algo para esconder as nossas falhas, os nossos defeitos. Não, irmão, nós precisamos de Deus, cada um de nós precisamos de Deus, nós somos dependentes de Deus.
Sem Deus nós não somos nada. Foi Deus quem nos criou, foi Deus quem nos formou. Irmãos, e neste mundo é Ele que nos conduz, é Ele que tem nos guardado, é Ele que tem nos guiado, e sem Ele, irmão, nós estamos perdidos, nós somos pobres pecadores neste mundo. Nós somos como aquela igreja que dizia que era rica, abastada, não sentia falta de nada. Deus olha para ela e diz: ô Laodiceia, tu é pobre, miserável e nua, você não tem nada do que você pensa que tem, porque nós só somos alguma coisa, irmãos, pela graça de Deus, pela sua misericórdia, irmãos, que como um bom pastor, veio até este mundo e nos resgatou para nos conduzir para o céu de glória. Nós vamos entrar um dia neste céu, para viver a eternidade com Deus, mas não é pelos nossos méritos, foi porque Jesus deu a sua vida naquela cruz, Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário, e comprou para nós a entrada no céu. E todo aquele que recebe Jesus, reconhece o seu sacrifício, compra a sua passagem para a eternidade. Eu já estou com a minha passagem comprada. Quantos aqui vão subir para o céu de glória? Aleluias! A falsa justiça, irmãos, ela foca no exterior. Eu sou melhor do que o irmão, porque o irmão, ele não se veste como eu, o irmão é assim, é assado. Mas a graça só age, irmãos, onde há reconhecimento da necessidade. Eu sou necessitado de Deus. Quantos já viram eu pregar aqui? Deus usa a minha vida, eu sou necessitado do teu Santo Espírito, porque eu sou necessitado do Espírito de Deus. Eu necessito do Espírito de Deus. Sem o Espírito de Deus eu não faço nada. Aliás, ninguém faz nada. Eu sou carente do Espírito de Deus. Mas pastor, o senhor não recebeu Jesus? O senhor não tem o Espírito Santo de Deus? Tenho. Mas o Senhor ensinou no Sermão do Monte, lá no capítulo 5 de Mateus, que ai daqueles, né, que são pobres de espírito, ou seja, não são cheios de si, mas precisam do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser ricos do Espírito Santo de Deus. Nós somos pobres, então somos carentes, precisamos do Espírito nas nossas vidas. Você está compreendendo, irmãos? Sabe, irmãos, Deus, Ele só age onde há reconhecimento da necessidade. Aqui a gente vê, irmãos, o irmão mais velho da parábola do filho pródigo, né? Lá em Lucas 15. O irmão voltou, o pai fez uma festa para o irmão que estava perdido, e o irmão mais velho não se agradou. Por quê? Porque ele começou a falar dos seus méritos. Ele disse: mas não pode, eu trabalho com o senhor há tanto tempo, eu faço isso, faço aquilo outro, e o Senhor nunca me deu um cabrito, agora mata aí um boi cevado para o meu irmão que estava aí pecado. Ele perdeu a alegria do pai, irmãos, porque ele estava achando que é pelo mérito, e não é pelo mérito, é pela graça de Deus, porque havia necessidade naquele que estava perdido, e a graça de Deus o alcançou. Amém, irmãos? Então, os fariseus, irmãos, olha só, os fariseus, a lei exigia que eles, pelo menos uma vez por semana, jejuassem. O fariseu aqui, irmãos, ele estava jejuando 2 vezes por semana. Os fariseus, eles jejuavam 2 vezes por semana, a mais do que a lei exigia. Sabe para quê, irmãos? Para ter crédito espiritual. Mas Jesus, quando desce o cajado neles, lá em Mateus 6 também, 16, vai chamar eles de hipócritas. Então eles não tinham muito crédito com Deus, né, pastor? Então eles jejuavam 2 vezes, irmãos, para dizer: eu realmente. Irmão, jejuar é uma bênção, mas as coisas têm que ser feitas com os propósitos certos, irmãos. Tudo que é feito, irmão, por vaidade, ou para mostrar que é melhor, isso não agrada a Deus, irmãos. Se eu jejuo
para que Deus venha me renovar, me revestir, eu reconheço que eu preciso de Deus, aí Deus vai operar. Mas os fariseus, jejuam 2 vezes para dizer, para se mostrarem mais santos para a comunidade. A oração do publicano, ela foi uma súplica, ela não foi a apresentação de um currículo, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu sou bom nisso, porque eu sou bom naquilo. Não, ele suplicava, ele batia no peito, irmãos. Isso era um gesto de contrição, ele estava batendo no peito. A humildade é a porta de entrada da justificação, porque Deus, ele se agrada dos quebrantados. Salmo 51, 17, Davi vai dizer isso, que Deus, ele se agrada dos corações quebrantados. A oração que agrada a Deus é aquela que vem do espírito sincero, não precisa de oratória, é você falar o que você está sentindo diante de Deus e reconhecer que você precisa de Deus. Amém, irmãos? A mulher pecadora, lá em Lucas 7, que lavou os pés de Jesus com lágrimas, ela não falou palavras, mas ela foi perdoada ali e foi elogiada pela sua humildade. Então ele batia no peito, irmãos, ele se humilhava com contrição, tá certo? E essa expressão bateu no peito, irmãos, é única aqui no Novo Testamento. Em nenhuma parte do Novo Testamento tem falando de alguém que orou batendo no peito, porque ali indicava uma dor pessoal. Ele estava, irmãos, ali angustiado diante de Deus, com a sua vida, com a necessidade de Deus. Ele tinha uma dor pessoal profunda, era sinal de uma luta interior, porque ele precisava de Deus na vida dele, ele desejava Deus, ele sabia que sem Deus ele não poderia nada. Então, irmãos, Deus, ele não quer aparência, mas ele quer a verdade no nosso íntimo. É isso que Deus espera de nós. Amém? Muitos hoje estão no templo, né? Na igreja do Senhor, mas eles estão orando consigo mesmos. Orando consigo mesmo. A graça só opera onde há reconhecimento da necessidade que nós temos de Deus. Aí a graça opera. A graça opera, irmãos. A graça, irmãos, ela nos traz a salvação. E a salvação, irmãos, como eu falei, é o agir de Deus, é a misericórdia de Deus. A graça, a salvação, não é um troféu humano que eu vou conquistar pelo que eu faço, pelo que eu sou, porque eu sou bom, porque eu sou melhor. Não, irmãos. A salvação não é troféu humano, não, irmãos. A salvação é uma obra de Deus que nos convence que nós somos miseráveis pecadores. Desculpe a expressão, porque sem Deus nós somos isso, mas com Deus nós somos transformados. Com Deus nós somos transformados. E quando nós agimos com humildade diante do Senhor, diante de Deus, Ele vai gerar a transformação que nós necessitamos nas nossas vidas. Irmãos, por que eu usei essa expressão miserável, pecador, sem Deus? Porque era assim que eu me sentia antes de conhecer a Jesus. É porque é assim que eu me vejo quando eu olho para o meu passado. Eu era um miserável, irmãos. Eu podia ter muita coisa, mas não tinha nada, porque eu vivia de aparência, de uma falsa alegria, porque eu não tinha, irmão, nenhuma esperança na minha vida, porque eu era, irmãos, alguém que era desprezado mesmo, irmãos, porque quem me conheceu no tempo passado e me conhece hoje, vai saber. Sabe, irmãos, eu era uma grama para ser um alcoólatra, porque eu herdei do meu pai, né? Meu pai viveu assim, e eu fui contaminado por aquilo. E eu entrei, irmão, muito cedo na vida do alcoolismo, irmãos. Com 14 anos eu já estava bebendo.
bebida de álcool mesmo, forte mesmo. E aí, quando eu entro na marinha, irmãos, e vou ganhar o mundo, se agrava isso aí, irmãos, porque aí eu estava sem amarras, estava solto, e aí eu comecei a beber desenfreadamente. Teve uma vez, irmãos, que quando eu pensei em sair da marinha, eu pensei por causa disso, eu vou sair daqui, senão eu vou me acabar aqui. Eu estou bebendo todo dia eu estou bebendo, e não era bebida pouca não, irmão, era bebida muito, e eu bebi, irmão, a tal ponto de, por várias vezes, irmãos, dormir em lugares ao relento, por várias vezes dormi ao relento, embriagado, jovem, dormi dentro de uma barca uma vez, de Rio para Niterói, acordei o pessoal lavando a barca, dormi dentro de um ônibus uma vez, acordei o ônibus entrando dentro da garagem, de madrugada, no Rio de Janeiro, sem saber para onde era a garagem nem nada, na época do frio, desci desse ônibus, fecharam os portões da garagem, eu sem saber onde estava, fui assaltado, me deixaram só de cueca, no Rio não, senão Jesus vai pesar a mão na sua vida. É miserável, não é um homem desse? Miserável pecador, irmãos. Então era assim que eu vivia, irmãos, e o Senhor me resgatou, o Senhor me transformou. Hoje eu já não vivo mais aquilo que eu vivia, e nem sinto saudade, nem vontade, porque a minha alegria agora é nas coisas do Senhor. Eu bebo agora da água da fonte da vida. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Final da parábola, irmãos, Jesus não vai repreender diretamente o fariseu, não. Ele deixa que o próprio contraste mostre o vazio da sua justiça própria. Deus vai mostrar que aquele homem vai sair daquele culto de oração diferente, porque ele vai sair justificado, ele vai sair com semblante mudado, enquanto o fariseu, ele vai sair da mesma maneira que ele entrou naquele tempo. Ele vai sair com a sua vida cheia de si mesmo, as coisas não vão mudar para ele nunca, e o Senhor não repreende ele, mas vai deixar que esse contraste, porque aqui é uma parábola pedagógica, vai deixar que esse contraste venha mostrar para ele que aquele ali que fez a oração certa estava vivendo da maneira certa. Jesus encerra essa parábola, irmãos, com uma sentença poderosa. Ele vai dizer no versículo 14: porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Amém? Então, o fariseu vai sair do templo com a mesma justiça humana que ele entrou no templo. Ele não vai mudar nada. E eu vou dizer uma coisa para os meus amados irmãos. Essa aqui é uma lição preciosa para nós, como eu falei no começo dessa mensagem. A maneira que nós entramos para prestar o culto a Deus vai mostrar, revelar a maneira que nós vamos sair da igreja. Se eu entro na igreja com expectativas que Deus vai falar comigo, que Deus vai ouvir a minha oração, se eu chego na igreja com expectativa de prestar um louvor a Deus, como eu nunca louvei e adorei a Deus, se eu chego na igreja com a expectativa que Deus vai operar do seu poder na minha vida, vai me transformar, eu vou sair daqui diferente, irmãos. A semana para mim vai ser diferente, porque eu venho me abastecer de Deus, eu venho, irmãos, dizer para o Senhor que eu preciso do Espírito de Deus na minha vida. Ele vai me encher, e eu saio daqui transformado, eu saio diferente. Essa é a diferença, irmão, do fariseu para o publicano. O publicano saiu com a justiça divina imputada sobre ele, né? Justificado. Então, irmãos, essa parábola não é só a parábola de dois homens, não, é sobre dois caminhos diante de Deus: o da autopromoção e o da humilhação diante de Deus, de reconhecer que necessita de Deus. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Então hoje, irmãos, nós somos chamados
a reconhecer onde nós estamos nessa parábola. Hoje nós somos chamados a reconhecer quem nós somos nessa parábola. Nós somos o fariseu que se justifica, ou o publicano que clama por misericórdia e compreende que precisa de Deus. Quem nós somos nessa parábola? Deus continua, irmão, justificando pecadores que se arrependem e rejeitando aqueles que se acham justos e se exaltam. Deus rejeita. Até Tiago diz que Deus resiste aos soberbos, aqueles que se exaltam. A oração que Deus ouve não é a oração mais longa, nem a mais bonita. A oração que Deus ouve é a oração mais sincera. É essa que Ele vai ouvir. Você pode sair hoje justificado, se como publicano reconhecer diante de Deus que precisa das misericórdias do céu, que precisa de Deus na sua vida, que sem Deus você não pode nada. Aí você vai sair daqui esta noite justificado. Mas se você achar que pode viver sem Deus, que você é muito inteligente, você sabe muito, que você não precisa de Deus na sua vida, que a Bíblia é só um livro feito pelos homens, que isso tudo é conversa, não há céu, não há eternidade, porque eu leio livros de filosofia e eu sei como é que é as coisas. Então você está cheio de si. Mas se você reconhecer que precisa de Deus e que Jesus morreu por você, e você reconhecer: ah, Jesus, muito obrigado, porque o Senhor veio a este mundo, se fez carne e morreu por mim naquela cruz. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor fez por mim, e então eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. E você só vai receber Jesus como seu Senhor quando você deixar de ser o Senhor. Quando você deixar de ser o Senhor da sua vida e dizer: Jesus, vem ser o Senhor da minha vida. Aí Jesus vem habitar em você e vai transformar a sua vida. Ele vai mudar a sua vida, porque Ele vai te justificar. Você vai sair daqui hoje justificado diante de Deus. Porque quem nos justifica, irmãos, bota aí de novo, Romanos 5:1. Quem nos justifica é Deus. Somos justificados, pois mediante a fé. Se você hoje tiver fé, dizer: eu creio que Jesus morreu por mim, e morreu pelos meus pecados, então é mediante a fé. Aí você vai ter paz com Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo. Coloca aí Romanos 10:9, Romanos 10:9. Se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor em seu coração, e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será o que, igreja? Então você crê no seu coração e confessa com a sua boca: eu reconheço que Jesus morreu por mim, eu creio no meu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele venceu a morte, Ele fez aquilo que eu não poderia fazer, e é por isso que a gente tem a vida eterna, porque Ele venceu a morte e nos dá esse presente. E esta noite você pode receber esse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, reconhecendo que Ele morreu por você. Faça como publicano: Senhor, eu preciso do Senhor da minha vida. Eu já fiz de tudo, Deus, mas não tem dado certo, Pai. Eu não sinto a verdadeira alegria, eu sinto um vazio dentro de mim. Por mais que eu conquiste, eu não consigo ter uma satisfação real e verdadeira na minha vida. Porque se você vai ter essa satisfação verdadeira na sua vida quando você receber Jesus, porque o Espírito Santo de Deus vai habitar em você, e você vai ser pleno da presença de Deus na sua vida, e tudo vai mudar, porque a nossa vida só muda quando Jesus adentra na nossa vida. Você se lembra que eu falei que eu bebia de todo jeito? Era um vazio dentro da minha vida, eu não conseguia ter alegria, e só encontrei alegria aos pés do Senhor Jesus. Só Jesus nas nossas vidas.
E esta noite Jesus está aqui, irmãos. Ele não está fisicamente, mas está espiritualmente. E esta noite eu vou pedir para você ficar de pé, assim como aqueles dois homens estavam. Eles estavam em pé diante de Deus e fizeram uma oração.